A paz do Senhor. Nós estamos aqui iniciando o nosso primeiro podcast da região do Ceará e como tema, inicial deste trabalho, nós vamos hoje aqui falar um pouco sobre o Evangelho Sem Fronteiras, algo que o Senhor tem realizado maravilhas e grande experiência no meio do nosso povo. E vamos trabalhar hoje esse tema aqui. Nós estamos recebendo aqui o pastor André, a irmã Sofia, nosso irmão Carlosito, nosso irmão Alain. E nós vamos iniciar aqui esta conversa com um texto. Para isso eu vou convidar o pastor André para que possa ler um texto aqui, para que possamos iniciar a nossa conversa aqui sobre o Evangelho Sem Fronteiras, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos ler o texto que se encontra em Lucas, no capítulo 4, verso 18. É um texto muito conhecido, e que certamente tem um significado muito especial para esse trabalho do Evangelho Sem Fronteiras. O texto nos diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Esse texto, ele certamente, pastor Evandro, ele norteia esse trabalho do Evangelho Sem Fronteiras que tem sido realizado não só aqui no Ceará, na verdade não iniciou aqui, mas que nós também temos realizado e que tem sido para nós uma bênção, certamente. Então, eu passo aqui a palavra para o pastor, que vai conduzir a reunião aqui conosco. Muito bom. Meus irmãos, e para nós iniciarmos aqui, eu já queria deixar uma primeira pergunta aqui, para que possamos lembrar quando que nós tivemos a nossa primeira reunião do Evangelho Sem Fronteiras aqui no Ceará. Quando é que foi realizado? Vocês lembram onde é que foi? Quando? A data? Cada um vai dar uma resposta. Não. Eu, se eu não me engano, foi na igreja da Aldeota. Na igreja da Aldeota. Eu lembro o cara da salinha de Bíblias lá que a gente deu desse grupo. Isso. Foi na Aldeota. Lembra? Eu sei que teve uma na Aldeota, mas eu não lembro se foi a primeira. Será que não foi na Jurema, a primeira em 2022? Jurema 2022. Eu posso dizer o ano, eu acho que foi 2022. Foram tantas reuniões, Foram muitas. Realmente o ano que iniciou foi o ano de 2022 e a nossa primeira reunião foi no dia 9 de janeiro desse ano e foi na igreja do Eusébio. O Paulo Eusébio iniciou esse trabalho aqui na nossa região com o primeiro Evangelho Sem Fronteiras no dia 9 de janeiro de 2022. E me recordo que logo depois nós fizemos contato com os irmãos membros, pastores responsáveis pelo Ciência e Fé, e eles se colocaram à disposição também de fazer uma reunião conosco, via Zoom, uma transmissão, e como envolvia na época o presbitério, Ciência e Fé, nós levamos isso para a coordenação da nossa região, e a partir disto, no dia 23 de janeiro do mesmo ano, nós tivemos o primeiro evento nível região que aconteceu na Jurema, que foi recebido por transmissão pelo Zoom, e os polos reuniam, cada um na sua igreja central para receber a transmissão. Então, o primeiro evento mesmo foi no dia 9 de janeiro, no Polo Eusébio, no dia 23 de janeiro, 15 dias depois, nós tivemos nível região lá da Jurema, com o grupo do Ciência e Fé, trazendo uma mensagem para nós. Eu acho que essa daí vocês não lembravam, Não. Esses detalhes. E deixa eu fazer uma outra pergunta. De lá para cá, nós já tivemos vários eventos. O Senhor tem nos abençoado, nos honrado em cada evento. Desde o início do dia 9, lá na igreja do Eusébio, para cá, o Senhor tem nos dado muita experiência. E também, diante disso tudo, tem muitos desafios. Nós sabemos dos desafios.
quais são os desafios que vocês enfrentaram, que vocês tiveram? Quais foram as vitórias que vocês tiveram nesses desafios, nesse período do Evangelho Sem Fronteiras? Os desafios que eu enfrentei para poder participar, por exemplo, das cantatas, envolvia minha vida profissional. Porque as cantatas eram em dias de semana e eu saía do trabalho. Então, eu lembro que eu clamava ao Senhor. Toda cantata que tinha, eu passava o dia clamando: Senhor, abre uma porta para que eu consiga sair no horário, que não surja nenhuma pendência imprevista. Então, um desafio que o Senhor fez vencer todos nesse trabalho foi uma bênção na vida profissional. O Senhor abriu as portas e eu sempre conseguia chegar a tempo, às vezes até em folgas, chegava cedo, mas foi o Senhor que conduziu. Maravilha, graças a Deus. Toda experiência, ela vem através de desafios, né? Às vezes nós oramos ao Senhor para usar a experiência, mas a gente tem que sempre lembrar que a experiência só vem se nós tivermos desafios, as provas, e em cima dela nós somos fortificados, fortalecidos pelo Senhor. E esse trabalho ele tem sido de uma grandeza muito na vida dos jovens, porque vemos o quanto o Senhor tem operado e tem dado vitórias na vida sentimental, espiritual, na vida profissional de cada um. Pastor André, eu gostaria de dirigir uma pergunta. Qual é a mensagem nas cantatas, nas evangelizações? Qual é a mensagem que os jovens eles têm pregado nessa última hora? E, diante disto, qual é a experiência que os jovens estão tendo? O que está sendo agregado isso na vida dos jovens, nas igrejas? Muito bom. Então, vejam só. Na verdade, eu até extrapolo a pergunta, porque a experiência não é somente dos jovens. Eu, particularmente, no meu caso, eu evito perder qualquer evento do Evangelho Sem Fronteiras. Todos os eventos eu procuro estar presente, porque eu também recebo a minha bênção. E muitos outros irmãos. Evidentemente que os jovens, eles são o público principal, são o alvo da igreja, na igreja, para realizar esse trabalho, e são eles os responsáveis. E os jovens têm sido notáveis, naquilo que tem alcançado. Eu me lembro que de 2 anos para cá, porque são 2 anos que nós iniciamos esse trabalho, nesses últimos 2 anos nós temos percebido uma diferença muito grande na vida dos jovens, na vida espiritual, no envolvimento dos jovens em relação à obra de Deus, nas suas igrejas, e isso tem sido notório, não só da nossa parte, todos os pastores, eles têm percebido isso. Os jovens das suas igrejas que estão participando do Evangelho Sem Fronteiras, das evangelizações, das cantatas, que têm cada vez se tornado maiores, mais abrangentes, eles têm também trazido um resultado espiritual de forma pessoal e um resultado na igreja que fazem parte. Nós temos notado esse crescimento na manifestação dos dons espirituais em suas vidas, no alcance da palavra revelada. Então, isso tem sido um resultado maravilhoso que nós poderíamos aqui mencionar. E a mensagem desta hora não é outra. É o momento profético que nós estamos vivendo e o alerta que está sendo dado ao mundo, que a igreja fiel ela está vivendo essa mensagem e alertando todo o mundo de que o Senhor Jesus em breve virá para arrebatar a igreja e que o homem precisa estar preparado. Então os jovens estão conscientes disso e transmitindo essa verdade profética. Pastor André, a gente pode dizer que cada jovem nessa última hora tem sido uma atalaya, né? Sim, sem dúvida. É aquele que tem anunciado as boas novas. Está na posição de vigia, ele está vigilante e ele está olhando para os sinais
que estão anunciando que Jesus vem. Maravilha. E estão se voltando para o mundo para dizer isso. Maravilha. Alan? Interessante essa pergunta sobre a mensagem, né? Porque eu recordo de quando Jesus enviou os discípulos a trabalhar, né? E os discípulos voltam dizendo, olha, nós expulsamos demônios, nós curamos em teu nome, né? E Jesus responde para eles, alegrai-vos antes por ter os vossos nomes escritos nos céus. Né? Então nós vemos ali de que os discípulos ficaram maravilhados pelos feitos em nome do Senhor. Mas o que Jesus traz para ele é o que nós temos pregado nas ruas. Porque se nós observarmos, as pessoas são carentes de uma palavra de amor. Jesus te ama. Jesus está falando assim contigo através deste dom, né? Mas, acima de tudo, nós trazemos essa principal mensagem, que é o céu, que Jesus vai voltar. Foi o que Jesus disse para os discípulos, tudo bem, vocês fizeram tudo isso, que bênção, mas alegrai-vos antes pelo vosso nome escrito nos céus. E a nossa mensagem para os que estão nas ruas é isso, é para que eles também possam ter o nome deles escrito no livro da vida. Pensa. Sofia, o Evangelho Sem Fronteiras ele tem deixado muita experiência na vida dos jovens, especialmente na sua vida. O que tem te marcado? Aquela experiência que marcou a sua vida nesse trabalho? O que esse trabalho representa na sua vida espiritual? Aquilo que tem acrescentado na sua carreira como servo do Senhor? É uma pergunta difícil de resumir a resposta, mas eu acredito que o principal representou um crescimento muito grande para a vida espiritual, principalmente porque a gente veio do tempo de pandemia. Então a igreja estava, os irmãos ali reunidos, né, precisava ali de uma palavra, e o Evangelho Sem Fronteiras foi realmente algo que trouxe a igreja para perto, como todos os irmãos falaram, foi algo que acrescentou muito na vida de cada irmão. Mas especialmente na minha vida, dentro de todas as experiências que eu tive, a principal foi em relação à vida da minha família. Porque a minha família não participa da igreja, né? Mas a palavra pôde chegar até a minha família com as experiências do Evangelho Sem Fronteiras. Então, a principal foi a mensagem ter chegado para a vida da minha família. Como o nome diz, né? É sem fronteiras. O Evangelho ele tem sido pregado a todos os cantos. O Evangelho tem chegado a lugares que antes não chegavam. E nós temos certeza de uma coisa. Como a palavra mesmo diz, ela não volta vazia. Amém. A palavra de Deus sempre vai encontrar um lugar para repousar, um lugar para descansar. E não é diferente, né, na vida dos jovens, o testemunho na família. E nós sabemos que todo esse trabalho, pastor André, ele está dentro de um contexto profético. Né? Não é algo que foi inventado na cabeça de alguém e os jovens sair, né? Está dentro do contexto profético. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais desse contexto profético, do trabalho do Evangelho Sem Fronteiras especificamente. Que contexto profético é esse que nós estamos vivendo nessa última hora? Muito bem, né? Aquilo que o Senhor Jesus ele falou desde o início e que a igreja ela realizou desde os seus primórdios, né? Que é anunciar o Evangelho a toda criatura. Hoje, né, a mensagem ela não é somente de que Jesus está vivo, que ele está vivo. Isso tem sido anunciado por todos, né? E a experiência desse Jesus vivo é de que ele está vivo, mas ele voltará. Então, dentro desse contexto profético que nós estamos vivendo, de que a igreja ela está na expectativa do seu arrebatamento, né? A palavra também ela fala que o evangelho precisará ser pregado a todas as pessoas, todas as nações, né? E dentro desse contexto, né, nós estamos tentando, de certa maneira, abreviar a volta do Senhor Jesus.
porque nós ansiamos pelo Maranata, nós desejamos que o Senhor Jesus ele venha buscar a sua igreja, nós desejamos o arrebatamento. E nesse contexto, a melhor maneira de nós podermos antecipar, se podemos dizer assim, porque na verdade o dia, a hora, o momento exato é da economia do Pai saber, né? E isso já está estabelecido pelo Pai, mas como igreja nós precisamos anunciar a palavra para que se cumpra essa parte da profecia e o Senhor Jesus possa vir nas nuvens para arrebatar a igreja. Então essa importância do Evangelho sem Fronteiras, como todos os trabalhos de evangelização. E nesse momento, realmente, as fronteiras estão sendo rompidas. Nós estamos vendo a igreja cada vez mais adentrando nos lares, nas vidas, pelos canais, por exemplo, virtuais, né? E por esses trabalhos que estão sendo feitos sem estarem limitados às fronteiras de uma igreja local, e indo para as ruas para anunciar essa verdade. Pastor André, pegando um gancho naquilo que foi comentado, quando falamos do Evangelho Sem Fronteiras, logo vem na nossa mente apenas jovens, né? Qual é a mensagem, qual é o convite que você pode fazer para aqueles que estão nos assistindo para participar, para aquela senhora, para a criança, para os valores que estão na igreja? Qual é o convite que você pode fazer? Lembrando que nós vamos ter agora no próximo dia 15 de março uma cantata no shopping Rio Mar, na praça de alimentação do Papicu. Isso. Um grande evento, uma grande porta, né, que o Senhor abriu para nós. E ali toda a estrutura já está sendo preparada. Qual é o convite que você pode fazer para as igrejas que estão agora assistindo essa live? Bem, como eu disse no início, eu não perco. Os evangelhos Nem eu. não perco. Muito raramente se houver uma situação que me tire de combate, né? Mas tanto eu quanto a minha família, porque tem sido uma experiência da família, na verdade. Não é uma experiência só dos jovens, evidentemente que os jovens das igrejas, eles estão participando, tendo, como já falamos, uma grande experiência. E crescendo espiritualmente, estão perdendo a timidez de falar do Senhor, eles têm tido experiências, assim, muito especiais e com grande ousadia na pregação do Evangelho. Mas o que é que nós queremos dizer? Para as famílias, para as senhoras, para os varões, para os irmãos, de uma forma geral, participe. A cada evento há uma oportunidade. Evidentemente que nós não vamos fechar as igrejas para fazer os cultos que nós temos feito. Não precisa fazer que isso aconteça. Não, isso nunca vai acontecer. Mas certamente quando um percentual daquela igreja participa, traz um benefício para todos, para todo o corpo. Então, aí aqui hoje vai participar um grupo, na próxima vez participa um outro grupo daquela igreja e tem espaço para todos. Especialmente nas evangelizações do período da tarde, que não atrapalha nenhum trabalho da igreja. Então fica aqui esse recado para todos. Eu lembrei de uma experiência interessante, assim, uma bênção que aconteceu na igreja que eu congrego, porque tem uma senhora na igreja que há alguns anos atrás, há uns 7 anos atrás, a gente voltando para casa e ela comentou que ela já era senhora, ela não precisava mais participar dessas coisas, ela não sentia mais aquilo que ela sentia assim que ela tinha chegado na igreja, e que esse trabalho de evangelização deveria ser feito pelos jovens. E aquilo, quando eu ouvi como jovem, me deixou muito entristecida de ouvir isso, né, por parte de uma senhora. Mas a igreja em oração, né, os irmãos em oração, e o Senhor mudou tudo com o Evangelho Sem Fronteiras, porque a mesma senhora, ainda esse ano, me procurou e ela disse: agora eu não perco mais o Evangelho Sem Fronteiras, porque eu estou avivada, o Senhor operou na minha vida e eu quero que o Senhor derrame essa bênção sobre todos da igreja. Então ela agora ora para que todos os irmãos da igreja participem, ela leva os netos, não deixa que
não permite que os netos dela faltem esses momentos. E agora a experiência é para ela e para todos aqueles que quiserem participar também. Maravilha. Uma pequena experiência também para corroborar. Os jovens lá da igreja, a gente se reuniu, né? Fizemos uma caravana, né? Fizemos uma Caravana espiritual. E então fomos, né, para uma evangelização, especialmente a de Maranguape aqui, do Evangelho Sem Fronteiras. Quando essa evangelização, salvo engano, ela foi no sábado. E então no outro dia, quando nós chegamos no culto de domingo à noite, a igreja simplesmente se encheu de visitantes, de pessoas que a gente nunca tinha visto. E a gente geralmente evangeliza, né, no bairro, e vem as pessoas que a gente já viu outra vez, está vindo novamente. Mas nessa oportunidade, isso trouxe pessoas novas, e muitas. E algumas, né, estão sendo trabalhadas na igreja. Então, o resultado da participação dos jovens, né, da igreja, ele é notório. E saliento aqui só para corroborar que o Evangelho Sem Fronteiras aconteceu em Maranguape, não foi na sua igreja. E que, de alguma maneira, vocês perceberam que houve um resultado na igreja no dia seguinte. É claro que isso é um mistério do Senhor, mas Deus opera dessa forma mesmo. Pastor, uma experiência também, que é quando o Evangelho Sem Fronteiras não tinha chegado aqui ainda no Ceará. Alguns irmãos viam acontecer no outro estado e nós orávamos por isso. Nós queríamos isso aqui também. E nós oramos por isso, não demorou muito para chegar aqui. E certa vez, no meu trabalho, né, às vezes eu rodo por alguns bairros, e aí eu estava num bairro, de repente eu estava em outro, e aí me veio uma lembrança, olha, eu estava naquele bairro e a palavra foi pregada lá, agora estou do outro lado da cidade e a palavra foi pregada aqui também. Então eu lembrei de que a palavra ela vai se espalhando, né? Então aquele evangelho que não tinha chegado aqui ainda, hoje está em todos os cantos. Você vai na Beira-Mar, que é do lado da cidade, vai na Calcaia, que é do outro lado da cidade, em todo canto a palavra tem sido pregada. E as pessoas também que nos assistem, né, a palavra pode chegar aí também. Não sei qual estado, qual cidade, mas se nós orarmos e há um povo que se dedicar ao Senhor, o Senhor tem um poder para operar a mesma bênção como tem operado aqui, né? Glória a Deus. Meus irmãos, olha, o tema ele é muito bom, bonito de viver e de falar, mas é uma pena que nós temos que encerrar, né? Se deixarmos aqui... Só queria fazer uma ênfasezinha. Pastor André. Eu acho que essa imagem está aparecendo, né? Aqui atrás, que foi a cantata que nós fizemos. Muito bem colocado, lembrado. Lá na Beira-Mar, agora no início deste ano, em janeiro. E nós tivemos ali, no mínimo, 600 irmãos. E foi algo que impactou muito as igrejas e a nossa cidade. E nós teremos agora uma segunda grande cantata, que eu acredito que será maior do que essa, que será no Shopping Rio Mar, como já foi dito aqui, no dia 15 de março. Estamos nos preparando para isso. O Shopping Rio Mar abriu as portas para nós. Eles vão fornecer, inclusive, a infraestrutura deles, né, de som e etc. Então, isso é uma vitória muito grande. E aí nós queremos convidar toda a igreja, né, para que no dia 15 de março, na sexta-feira, nós possamos estar no Shopping Rio Mar a partir das 19h30, para que possamos ver essa grande experiência. Amém? Só essa palavra. Não, acho que fecha, né, aqui essa palavra do pastor André aí, e cremos que o Senhor ele vai continuar a nos dar muita experiência. Chegamos até aqui porque a boa mão do Senhor esteve sobre nós. Tudo sendo direcionado e conduzido pelo Senhor. E assim prosseguiremos até o grande dia do arrebatamento. Agradecer aqui, né, o pastor André, a Sofia, o Alan, o Ito, a você que está nos assistindo. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos.